Boa noite, agradecemos a presença de vocês aqui nessa noite fria, não é? Mas que vocês vieram até aqui, poderiam estar na sua casa, não é? Lá no aconchego, assistindo uma televisão, vendo um filme, mas estão aqui numa casa espírita, não é? É interessante isso, trocar, né? Às vezes um conforto, né? Mas também vir aqui em busca de outro alimento, né? A gente precisa de diversão, mas também precisa de alimentar o nosso espírito. E esse é o objetivo da nossa reunião. E vamos continuar estudando, refletindo sobre as lições de Jesus à luz da doutrina espírita. Sempre eu lembro, né? Essa publicação foi de 1864, o Livro dos Espíritos foi em 1857, Kardec não modificou, não retirou, não acrescentou nenhuma parte do Evangelho de Jesus. Então, o Evangelho que é utilizado por outras religiões cristãs é o mesmo Evangelho. Acontece que Kardec, orientado pelos espíritos superiores, procuram esclarecer pontos que não ficaram claros, não é? Ou alguns pontos que foram mal compreendidos ou esquecidos. Muitas vezes, lógico, muita parte dos ensinamentos de Jesus são por parábolas e às vezes a gente não entende claramente. Então os espíritos procuram esclarecer para que a gente possa entender profundamente as mensagens que Jesus deixou para nós. Esses ensinamentos tão preciosos que sempre são atuais, não é? E aí hoje nós escolhemos: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, não é? E o Evangelho traz esses itens: ressurreição e reencarnação. Vamos ver que diferença tem. Laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Instruções dos espíritos, limite da encarnação, necessidade da encarnação. E a encarnação é um castigo, né? Então esse item está no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós temos assim, olha, essa parte que diz: após a transfiguração, vamos explicar o que seria isso, seus discípulos o interrogaram dizendo: por que, pois, os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? Mas Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e não o conheceram, mas o trataram como lhes aprouve. É assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. Então, seus discípulos compreenderam que era de João Batista que lhes havia falado. Mateus, né, e Marcos que fazem essas explanações. Primeiro, a transfiguração é uma passagem muito interessante que é contada, não é? Jesus acompanhado, nem todos os discípulos, mas de Pedro, Tiago e João, ele subiu a um monte, lá em Israel, chamado Monte Tabor, não é isso? E lá ele começou a ficar brilhante, assim, de uma luminosidade muito grande, não é? E apareceram Moisés e Elias naquele momento, que não estavam lá, mas apareceram. Então nós vamos entender que em espíritos, não é isso? Então Moisés, que já havia desencarnado, não é isso? Também apareceu lá para Jesus. Então foi um brilho muito grande. E essa passagem, lógico, que Jesus comenta, vemos aqui uma clara evidência da reencarnação, quando ele fala de Elias e João Batista. É o mesmo espírito, mas vieram em corpos diferentes. Nós vamos ver mais para frente que essa questão da reencarnação, não é? É o mesmo espírito. Por quê? Porque nós somos imortais, somos espíritos criados por Deus, não é? Simples e ignorantes, com capacidade de desenvolvimento, mas somos imortais. Então, para que a gente possa realmente aprender e evoluir, necessitamos de... Só uma vida é muito pouco para a gente poder aprender, eliminar os nossos maus hábitos e conseguir bons hábitos. Uma vida só é muito pouco, então a gente retorna várias vezes para poder realmente evoluir até chegarmos à nossa perfeição de criatura, filha de Deus, tá bem? Então João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, não é? Mas podia, pois, ser Elias reencarnado,
tá bem? Então aqui nós já vemos uma forte mensagem sobre a questão da reencarnação, não é? Então, que diferença tem ressurreição de reencarnação? A reencarnação, por interessante que a gente estava lendo sobre o assunto também, fazia parte dos dogmas judaicos antigos, não é? Sob o nome de ressurreição. Eles tinham uma ideia muito vaga, né, sobre essa ligação do espírito e corpo, a diferença dos dois, mas como que era ligado um ao outro, né? Eles acreditavam que o homem que já viveu, após a sua morte, ele poderia reviver novamente. Né? Mas eles não tinham certeza como isso acontecia. Não tinham certeza disso. E nós vamos ver que essa palavra ressurreição, para nós, fica muito mais claro que é a reencarnação. Né? Porque a ciência mostra que dificilmente não vai acontecer de um corpo que já está lá morto, não é? As células já estão todas deterioradas, o corpo já está em decomposição, ele voltar à vida. Não é? A ciência não aceita isso, né? Tá certo? Agora, o mesmo espírito em outro corpo que nasce, a gente pode entender que é racional isso, tá bem? E aí, a ressurreição. Será que Lázaro realmente estava morto e Jesus, com a sua capacidade, fez com que ele voltasse à vida? Mesmo estando, né, nessa condição, Lázaro está morto? Né? O que o Kardec fala? Né? Que, como eu já comentei, que o retorno à vida é materialmente impossível com o corpo já deteriorado, não é isso? Mas no capítulo 15 da Gênese, também escrito de Kardec, no item 39, ele diz: em razão da poderosa vontade do Cristo e do seu excepcional magnetismo, Jesus permitiu que Lázaro retornasse à vida, uma vez que o laço do corpo com o perispírito ainda não se rompera definitivamente. Olha só. Então, quando a gente tem, para quem já conhece a doutrina espírita, já tem algum conhecimento, sabe, né, que nós temos o nosso corpo físico, mas o nosso espírito não pode agir diretamente no nosso corpo físico. Ele precisa, né, porque é um elemento espiritual, como que vai agir num corpo físico? Então, precisa de um elemento semimaterial, que é o perispírito semimaterial. Então, nós, como espírito, temos uma vontade, essa vontade é dirigida ao nosso perispírito, e esse perispírito ligado ao nosso cérebro, né, físico, ele age para andar, para movimentar, etc. Fazemos todas essas ações do mundo físico através desse intermediário. Existem outros corpos também, mas o mais básico que a gente costuma dizer é espírito, perispírito e corpo físico, né? Então, o que acontece? Quando nós desencarnamos, ao contrário, quando nós encarnamos, tá? Quando há a ligação realmente lá do espermatozoide com o óvulo feminino, tá? Ali existe, naquele momento começa a vida. E o espírito já está preparado com antecedência para poder integrar ali, né? Se unir ali aquela célula ovo que vai começar a vida humana, não é isso? Então ele fica ali quando há essa ligação, né? O espermatozoide vai lá, né, e fecunda o ovo, e naquele momento, né, o perispírito já está ali, ele é diminuído, evidentemente, né, e se liga, e todas as células, tá bem, desse perispírito vai se ligando àquelas células que estão se formando no corpo físico. Isso vai acontecendo e se completa aos 7 anos de idade, né, que realmente posso dizer que o espírito está novamente fazendo parte do mundo encarnado. Tá? Por isso que é comum uma criança de 3 anos, 2 anos, até 4 anos, lembrar de vidas passadas, de uma vida passada, que ela não está totalmente ainda integrada, né, nessa vida encarnado. Então é muito comum. Quando passa dos 7 anos, depois já começa a esquecer e não lembra mais disso. Tá? Então existe muito casos, quem estiver na internet vai ver, existe muito casos de relatos de crianças que falam, comentam, e são provados, né, que realmente existiram, tá bem? Então, na hora da desencarnação, acontece o processo inverso, né? Há o desligamento desse perispírito, ele vai soltando todas as células desse corpo físico, que é desse corpo perispiritual, que também tem, né, toda uma ligação com o corpo físico, e vai se deslaçando todo esse, né, ponto a ponto, todas as células do nosso corpo físico vão, né, o perispírito vai se desligando. Então, no caso de Lázaro, não havia realmente rompido tudo isso. Ele estava lá,
né, num estado lá como se estivesse... E para aquela época não existiam os sistemas que nós temos hoje de controle de um hospital, não é verdade? Então, eu vi a pessoa que estava ali já meio fria, né, morreu, não é? E realmente ele não estava totalmente... Então Jesus, devido à sua condição, por quê? Porque Jesus é um espírito puro. Jesus tem uma elevação espiritual muito grande, ele conhecia, sabia manipular os elementos da natureza todo, não é? Como é que ele multiplicou os pães? Não é isso? Os peixes? Jesus andava sobre as águas. Como é que você faz isso se você não tem um controle, né, de tudo? Tá bem? Então, para o homem daquela época, ele considerava realmente que deixou de respirar, no caso já está morto, né? Então Jesus verdadeiramente voltou, ele sim, né? Posso dizer que teve a ressurreição, né? Então o corpo dele existe lá, ele foi morto lá, foi crucificado, é isso? Foi levado lá depois, foi colocado lá numa caverna, fecharam com uma pedra, mas depois sumiu, né? Foram lá, não estava corpo nenhum, e depois ele vai aparecer para os seus discípulos. E aí? Posso dizer que aí sim nós temos uma ressurreição, não é? Mas aquele corpo dele, aí existe uma série de teorias que a gente não vamos aqui discutir. Como é que era esse corpo de Jesus? Não é? É um estudo à parte. Mas ele mostrou, né? Olha, esse meu corpo, ele não estava mais com o rosto que ele sofreu, né? Das coisas que ele foi lá, que ele foi espancado, que ele foi... Mas ele mostrou, né? Para Tomé, não é isso? Olha, para mostrar que sou eu mesmo, né? Eu fui crucificado. Mas ele não precisava nem daquilo, porque ele já estava todo íntegro, né? Mas mostrou para provar que realmente era ele mesmo que estava ali e ficou ainda bastante tempo junto com os discípulos, tá bom? Então esse que é o que aconteceu. A reencarnação, diferente dessa ressurreição, tá? É o retorno da alma, o espírito, né? A vida corporal, mas em outro corpo, como já comentamos, né? E a reencarnação, é bom que se lembre também, não é uma invenção do espiritismo. Isso já era, né, bem antigo, ainda no Oriente, né, a questão da Índia, mesmo lá na Grécia, tudo isso aí já era comentado, muitas culturas já aceitavam e acreditavam na reencarnação. A diferença é que Kardec, com seu espírito científico, né, ele era um professor, né, e ele foi estudar realmente esse fenômeno espírita, para chegar até como que eram essas comunicações, essas batidas que os espíritos faziam, a questão das mesas girantes, né? Até chegar na escrita, e o Kardec pôde realmente conversar com esses espíritos, né? E perceber que já eram pessoas que viviam aqui, tá certo? Então, percebeu que esses espíritos eram pessoas que estavam aqui encarnadas, estavam lá. Então essa comunicação, essa técnica, vamos por dizer assim, né? Todo esse trabalho desenvolvimento até chegar na psicografia, nós devemos ao espiritismo, não é isso? Começou de uma maneira tão simples, das batidas, da mesa, né? E até chegar na psicografia, na psicofonia, várias técnicas, várias habilidades de médios de comunicação, de transmissão com os espíritos, tá bem? Mas havia um homem, não é? Entre os fariseus chamado Nicodemos, que era um senador, né, e disse a Jesus: olha, mestre, nós sabemos que o senhor sabe muito, não é? Que o senhor nos instrui como um doutor, né, que conhece muito, né? Por que, né, no caso, o senhor poderia faz milagres, né? O que é isso? Né? Aí Jesus disse, né, Nicodemos, né, disse a Nicodemos: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Aí veja a compreensão daquela época. Nicodemos disse, né? Mas como pode um homem que já está velho nascer de novo? Como é que ele vai voltar para o ventre da sua mãe? Né? Realmente, repare então a compreensão, né, daquela época do Nicodemos. E Jesus, né, com a sua clara explicação, né? Jesus respondeu: em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então Jesus aqui já dá uma clareza, dá uma diferença, que existe um corpo físico e existe o Espírito. São coisas distintas. Está muito claro. Não vos espanteis do que eu vos disse. Aqui não tem parábola. É preciso que nasçais de novo, né?
Como nascer de novo? Se eu não posso voltar para o ventre da minha mãe? Como é que eu vou nascer de novo? Através do novo corpo. Então o que ele disse, é preciso que você nasça de novo. Como que eu vou nascer de novo? Através de um novo corpo. É o mesmo Espírito que retorna à vida quantas vezes forem necessárias para a sua evolução. Bem? Então aqui, o nascer de novo, está claro, né? Uma distinção entre corpo e espírito. A carne nasce da carne, mas o espírito é independente do corpo. E aí Kardec faz uma observação interessante também. Por que a água? Kardec considera que nessa época a água era um elemento gerador absoluto. Diz a Gênese que as águas produzam os animais vivos que nadem na água e os pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento. É a origem da vida, né? Quer dizer, a água geradora. E nós sabemos que a nossa vida, né, começou realmente na água. Desde lá começou de um elemento unicelular que foi se transformando ali na água, depois que veio para a terra, não é isso? Tudo isso aí tem toda uma evolução que existe. Mas aqui é importante que a gente deixa claro, Jesus não falou aqui por parábola, deixou claro, é preciso que você nasça de novo, tá bem? E aí o Evangelho também traz laços de família, fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. O que ele vai explicar aqui? Qual a diferença, não é? De você ter uma vida única e ter várias encarnações, não é? Então, da existência única, existe a teoria que o espírito nasce com o corpo. Então, a hora que o corpo é criado, o espírito nasce naquele momento. Significa que o espírito não tem um passado, nessa teoria. Ele nasce junto com o corpo, tá? Não existia uma relação afetiva anterior, né? A filiação familiar se encontra ali, né? Tem o pai, tem a mãe, tem filhos, etc, etc. Mas, depois que morre, né? No caso, não existe, né? Essa filiação, né, é simplesmente corporal. Depois vai, né, lá que for, vai para um lugar que pode ser um paraíso ou um inferno eterno. Né? São essas duas coisas que podem acontecer segundo, né, a igreja, tá bem? Então, e eu estou aqui não fazendo nenhuma crítica, tá bem? Deixar bem claro, não existe aqui nenhuma crítica negativa à igreja, né, aos evangélicos, não. São religiões que cada um tem, mas todos são religiões cristãs, isso que é importante, o espiritismo também é cristão, né? Então, esse lugar, a bem-aventurança ou ainda o sofrimento eterno, não existe mais, você não tem certeza que você vai encontrar o seu ente querido, porque pode, se um irmão foi bom, ele vai para o paraíso, se ele é ruim, ele vai para o inferno, e aí? Então essa relação familiar aí fica difícil de você constituir, né? Agora imagina uma mãe que está lá no paraíso, saber que seu filho está no sofrimento eterno. Será que ela vai ter uma paz nesse céu, nesse paraíso? Né? É difícil a gente aceitar isso, mas não estamos aqui para questionar outros dogmas, tá certo? Os dogmas de outros segmentos religiosos. Mas pai, mãe, filhos, não tem certeza se vão encontrar, né? Fica assim, rompido praticamente, há uma ruptura desse laço de família com essa unicidade, né, da existência, tá bem? Agora, pluralidade das existências, que seria a reencarnação. Os espíritos formam no espaço grupos já familiares unidos por afeição, né? Pela simpatia, semelhanças, inclinações. Esses espíritos felizes por estarem juntos, não é? Procuram a encarnação, né? Que vão separá-los momentaneamente, tá? Então, se eu estou vendo aqui à minha frente, né? Tá bem? Estou aqui vendo na frente um casal, tá? Eles, já no plano espiritual, já planejaram isso. Olha, nós vamos nos unir até a época, se vamos ter filho, se não vamos ter filho, como é que vai ser? Que existe um planejamento anterior, tá bem? Já existia uma relação ali, afetiva, tá? E a gente continua aqui a relação afetiva, a desencarnação, tá? O que acontece? Há uma separação, é isso, do casal, uma separação física do casal, né?
Um vai primeiro, acontece com todo mundo, né? Vai um primeiro, mas não existe, continua aquela relação espiritual, o outro está lá. A hora que o outro desencarna, encontra. A gente vê na literatura espírita, é comum isso aí, né? O pai que vem receber o filho, o avô, a avó que vem receber, quer dizer, é a nossa família, a nossa grande família continua. Essa é a verdadeira, nós temos a nossa família espiritual, essa é uma família unida, muito grande, tá bem? Então, muitas vezes você chega no plano espiritual, um parente seu está encarnado, você está lá. Depois você vem, ele vai para lá. Então existe essa, né? Tá? Então existe toda essa relação, pode-se dizer, familiar, né, no plano espiritual, que são unidas pelo amor que essa família tem entre elas. Tá bem? E aí Kardec dá uma resumida assim, olha só que interessante. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo, depois da morte. Primeiro, o nada, de acordo com a doutrina materialista. Para o materialista, morreu, acabou. Não tem nada. Nada. Aí não tem uma preocupação, o que vai acontecer, como é que vai ser, porque, né, acabou. Então essa é a primeira condição. Bem, o nada. Segunda, a observação do todo universal de acordo com a doutrina panteísta, que é a outra doutrina, no caso a panteísta, é o seguinte, é como se nós fôssemos uma gota do oceano, uma gotinha. Tá? Então existe um oceano muito grande e essas gotinhas vêm aqui, né, vive aqui, depois volta lá e junta de novo naquele oceano. Volta então e perde o quê? A individualidade, não tem individualidade por essa teoria. Tá? Você vem aqui, você tem individualidade daqui. A hora que você vai para lá, se mistura, né, com todo de novo, como se fosse, né, estou dando um exemplo, né, figurado, tá? Como se fosse um oceano que você volta a sua gota, mas se mistura, não tem mais personalidade. Tá? A terceira, a individualidade com a fixação definitiva da sua sorte, segundo a doutrina da igreja. Isso aí está claro. Não é isso? Tá bem? Aí cada um vai de acordo com a sua condição. O que a gente pode, inclusive, procurar refletir é que é muito difícil você separar, né, quem é bom e quem é mal. Primeiro, existem vários tipos de pessoas que são boas. Né? Existem pessoas que também que são maus, mas nem todos. Você não pode misturar um ladrão com um assassino. Né? São delitos bem diferentes, não são? Bem diferentes. E na Terra, as leis humanas calculam a dosimetria de pena com uma pessoa que furtou e uma pessoa que cometeu um assassinato. Tá? São pesos diferentes, são penas diferentes. Agora, você imagina você pegar todo mundo que praticou o mal, que fez o mal e juntar num bloco só. Como é que você vai separar isso aí? Né? E quem é bom também. Tem pessoas que são boas, mas tem pessoas que são muito boas. Não é? Tem pessoas que são excepcionais. Você vai misturar todo mundo no mesmo lugar? Todo mundo vai para o céu? Aquele que é mais ou menos bom e aquele que é muito bom também vai para o céu? Então, a gente acha que a gente pode refletir sobre isso, né? Como é que é essa dosimetria no plano espiritual? Aí não, tá? E a quarta, a individualidade com progresso indefinido, segundo a doutrina espírita. Aí é diferente, não é? E aqui não quero dizer que a doutrina espírita é melhor que nenhuma, tá bem, gente? Deixar bem claro. É muito claro isso, não existe doutrina melhor que outra. Todas são meios, né, para chegar a Deus. Todas. É isso? As religiões que são sérias, não é? E aí você vai ter o quê? Um espírito, né, de acordo com a sua... E aí Jesus nos ensinou, nos orientou, a cada um segundo suas obras. O que eu vou receber do outro lado? O que nós plantamos aqui, não é? O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. As nossas ações aqui vão determinando que mundo que eu vou habitar. Certo? Eu penso particularmente que é muito mais racional isso, muito mais lógico. E cada um tem a sua condição, cada um vai ter a sua dosimetria, onde eu vou ficar. Tá? E esse lugar que eu vou ficar está de acordo com o peso específico do meu perispírito. Do meu perispírito. Se o meu perispírito é mais denso, se eu estou muito ligado às coisas materiais,
né? Se eu ainda não tenho muito ódio no coração, muito raiva, muita coisa negativa, nosso perispírito ele fica mais denso. E aí eu vou habitar um plano mais denso. Se eu procuro evoluir com esforço, errando, voltando, aprendendo e vai, com sacrifício, a gente vai melhorando a densidade do nosso perispírito. Ele vai ficando mais tênue, mais diáfano. Ele vai habitar um plano mais diáfano, mais tênue, com certeza melhor, tá? Cada um como for, de acordo com o seu esforço pessoal, tá? Então, nós vimos aqui, conforme o Kardec explicou, de acordo com as duas primeiras, os laços de família se rompem depois da morte, tá? Tanto no materialista quanto na doutrina panteísta, não tem ligação nenhuma, tá? Já com a terceira, né, com a igreja, não é isso? Há a chance de se rever, contanto que se esteja no mesmo meio. Esse meio pode ser tanto o inferno como o paraíso, tá certo? Com a pluralidade das existências, que é inseparável do progresso gradual, há a certeza na continuidade das relações entre aqueles que se amaram, e está aí o que constitui a verdadeira família. Tá bem? As instruções dos Espíritos, limites da encarnação. Quais são os limites da encarnação? Né? Quantas vezes que eu tenho que reencarnar? Isso tem uma norma, né? Os Espíritos dizem que não há limites, claro, quantas vezes o Espírito precisa reencarnar, tá bem? Vai depender, inclusive, do mundo que estamos tratando, que o mundo não é só esse aqui. Quando a gente fala de humanidade, a gente só pensa na Terra, mas não é só na Terra. Jesus mesmo disse, há muitas moradas na casa de meu Pai, tanto no plano físico como no plano espiritual. Tá bem? Então, os Espíritos nos orientam. Mundos mais avançados que a Terra, os corpos já são menos densos, menos pesados, menos sujeitos às vicissitudes que nós temos. Tem mundos mais adiantados que o nosso, mundos físicos, não é? Que não tem mais as doenças que nós temos, não temos mais os insetos, animais peçonhentos, nada disso mais, né? A nossa condição é muito melhor, tá bem? O nosso corpo já é mais diáfano, mais fluídico, mais desmaterializado, a tal ponto que acaba se confundindo, inclusive, com o perispírito. Tá? Então, repare, isso os Espíritos nos orientam. E a necessidade da encarnação. A encarnação é uma punição e não há senão espíritos culpados que a ela estejam obrigados. Não é? O que eles dizem? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir, com a ajuda de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confiou. Ela é necessária a eles mesmos, porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento da sua inteligência. Eu vou dar um exemplo muito simples aqui, muito simples. Imagina uma criança que já nasceu milionária. Milionária. Ela está ali, o quarto dela antes dela nascer, já tinha tudo quanto é tipo de brinquedo. Essa criança começa a crescer, ela tem tudo. Materialmente falando, né? Então ela quer um brinquedo, quer isso. Ah, eu quero um pônei, papai. Tá bom, arruma um pônei para ele. Tudo. Essa criança, vamos supor, isso aqui é só uma hipótese, tá, gente? Que essa criança, não existe nenhum esforço pessoal dela para conseguir as coisas. Tudo que ela pede, ela tem de mão beijada. Tudo. Tá certo? Aí eu pergunto, vamos supor que um belo dia, tá? Esses pais desencarnam e acaba a riqueza da família. Como é que esse jovem, né, vai enfrentar o mundo? O mundo não vai dar mais para tudo que ele quer. Ele tem que ter uma preparação anterior, não é isso? Então, se a gente não tem uma necessidade, a gente não vai atrás das coisas. Tá certo? Por que nós temos aqui hoje uma lâmpada aqui elétrica acesa? Porque quem já morou, né, aqui a pessoa da minha idade, provavelmente no interior, né, lugar que não tinha energia elétrica. E aí, como é que a gente fazia, né? Era na vela, no candeeiro, não é isso? Era isso. Era um sacrifício danado. No frio, então, né? Então, quer dizer, hoje a gente tem, mas por quê? Porque por comodidade. A gente vai aprendendo, consegue estudar e aprender, construir as coisas para nosso bem-estar físico, tá bem? Então,
A gente vai aprendendo as coisas. Então, as nossas necessidades, nós precisamos de alimento. Se a gente não precisasse de alimento, como é que nós íamos trabalhar para conseguir o alimento? Se a gente não precisasse de investimento, a gente não ia trabalhar para construir os tecidos. Repare que tudo tem um motivo. Não é? As nossas necessidades físicas, para o nosso bem-estar, nós precisamos de construir. E todo o decorrer da humanidade vem uma cultura de muito tempo, desde o utensílio de barro que você faz, não é? Até a sua roupa, até a sua moradia, até o computador de hoje. Tudo isso são obras humanas que vão melhorando a nossa capacidade, a nossa inteligência, o nosso raciocínio, tudo isso para o nosso crescimento, tá bem? Então Deus, sendo soberanamente justo, misericordioso, deve considerar igualmente a todos os seus filhos. É por isso que dá a todos o mesmo ponto de partida. Nós nascemos, fomos criados, simples e ignorantes. A mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Deus não prefere, não separa os seus filhos. Deus não existe, não cria gente e cria anjos. Né? Seria uma separação, já seria, né, uma preferência. Eu vou criar esses seres já alados, que não passaram por nenhum sofrimento e já são espíritos puros, e vamos criar a humanidade que vão sofrer para poder aprender, né? Então não tem isso, tá certo? O próprio Kardec, nas revistas espíritas, ele mostra muito bem. O anjo é um espírito que caminhou a sua caminhada evolutiva até chegar no espírito puro. Jesus também foi criado da mesma maneira que nós. Certo? Só que ele já atingiu um grau de perfeição, é isso? Muito grande. Tá? Mas a encarnação não é para todos os espíritos, senão um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe na sua entrada na vida, como primeira prova do uso que farão de seu livre-arbítrio. Tá bem? Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo, vencem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus de iniciação e gozam mais cedo dos frutos do seu trabalho. Essa evolução nossa, ela pode ser, né, sem esse sofrimento, se você entender que os obstáculos que nós temos na vida, as vicissitudes, nós vamos ter que aprender com isso. Né? Eu saio mais forte quando resolvo esses obstáculos do que ficar reclamando o tempo inteiro, dizendo que Deus não cuidou de mim, eu fui abandonado, né? Ninguém me ama. Não, tem que ir à luta, tem que buscar, ir atrás e vencer esses sacrifícios. Aí a gente vai conseguindo melhorar muito. Aqueles, ao contrário, que fazem mau uso da liberdade que Deus lhe concede, retardam o seu adiantamento. Né? Então vamos supor claramente, olha, Deus nos criou, mas com capacidade de desenvolvimento, de evolução. Nós começamos aqui, tá? E a evolução humana vai chegar muito longe, mas vai chegar, vamos supor que chega até aqui, tá certo? Esse é o caminho evolutivo até chegar aqui, a sua capacidade máxima de evolução como filho de Deus. Só que a gente faz isso, para chegar aqui a gente faz isso, um vai para lá, vai para cá, aí vai um pouquinho no caminho reto, sai do caminho, certo? A gente não vai realmente, né? Não vai no caminho, tá certo? Então para no caminho. A nossa evolução, a gente diz, é como um comboio que vai para frente. A gente está embarcado nesse comboio. A gente pode parar numa estação, descer e ficar ali. Mas esse comboio não volta. Nós não podemos voltar na nossa evolução. Ela é sempre para frente, tá bem? Uns chegam mais rápido, outros mais devagar, mas todos vão chegar, não é? Uma comparação vulgar fará compreender melhor essa diferença. O estudante não alcança os graus da ciência senão depois de ter percorrido a série de classes que a ela conduz. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de atingir o fim e não uma punição. Não é? O estudante laborioso que trabalha, ele abrevia a caminhada e nela encontra menos espinhos. Né? Ocorre diferente aquele que negligencia, né, que falta às aulas, que não faz aquilo que os professores pedem, né, por preguiça, por uma série de fatores. Não é? O que acontece? Ele às vezes fica para trás, né? Chumba na série e fica para trás. Aí ele vê os colegas todos estão indo para frente. Ele vai ter que de novo passar
Ah, mas eu já vi isso, só que você não viu direito, porque você não foi bem nas provas, né? Para ele é uma punição isso. Para ele é uma punição. Mas se for realmente reparar, não é uma punição. Simplesmente ele não fez aquilo que tinha que ser feito. Tá bem? Os outros colegas todos foram adiante. Mas é importante lembrar, essa criança que ficou para trás, ela vai para frente e vai fazer de novo. É o que acontece com a gente como espírito. Nós erramos aqui nessa vida. Muitas coisas nós podemos acertar aqui, mas muita coisa não acertamos nessa vida. Tá? Outro exemplo muito simples da nossa caminhada. A pessoa o lavrador começa a preparar a terra para o plantio. Não é? Aí ele vai lá, prepara a terra, ara a terra, tudo, e depois vai jogando a semente. Quando ele está jogando a semente, de repente começa a escurecer, ele fala, ixi, escureceu, não dá para eu continuar a jogar a semente. Aí ele vai para sua casa, dorme, no outro dia, amanhã, ele volta e continua a semeadura. Pensa que a nossa encarnação é desse jeito. Nós começamos um trabalho aqui, tá certo? Não conseguimos resolver tudo, nós desencarnamos, como se fosse a noite que chegou, né? Vamos para o plano espiritual, aprendemos lá também e voltamos numa nova vida para dar continuidade àquilo que já não aprendemos na vida anterior. Isso quantas vezes foram necessárias. E vai chegar um dia que não precisamos mais voltar aqui nesse planeta. O espírito chega a um ponto que não precisa mais. Ele só vai voltar em missão. Ou se ele realmente necessitar por um ente querido que está encarnado que ele quer voltar. Quem quiser ler a obra Renúncia de Emmanuel, tá? Psicografada por Chico Xavier, ali mostra Alcione, um espírito já evoluído, encarna na Terra para acompanhar um ente querido. Então é isso, que a gente possa passar por essas dificuldades que a vida nos apresenta, tá bem? Sem reclamar, né? Saber, ser gratos pelo que nós temos. Muitas vezes começamos a enxergar as coisas que nós não temos. Eu não tenho esse carro que o vizinho tem, eu não tenho a casa que o fulano tem, eu não tenho o que não tem, mas a gente não percebe as coisas que nós temos, né? Na nossa família, nossa condição. Você tem um emprego? Tem um monte de gente desempregada. Você veio até aqui pelas próprias pernas? Tem gente que não vem até aqui pelas próprias pernas. Vocês estão me ouvindo e vendo? Tem gente que não ouve nem vê. E nós não agradecemos por isso. Certo? Até um dia que a gente quebra o pé. Aí a gente vê a dificuldade que é ficar sem pé, não é? Fica na dependência dos outros, leva para cá, leva para lá. E quando a gente está com o pé, então a gente precisa muitas vezes de uma doença para revalorizar a nossa saúde. Por incrível que pareça, é assim, não é? Precisamos ter um problema para poder agradecer a condição que nós temos, né? E nesse momento difícil que nós passamos, que todo mundo passa, nós temos sim um elemento importante que é a prece, né? Fazer uma prece para Jesus, para Maria Santíssima, né? Para um espírito que você admira, para um santo, não importa, né? Que são todos espíritos, para Deus diretamente. Pedir, realmente ser sincero nesse momento, pedir força, lucidez nas atitudes que vai ser tomada. Não pedir que tire as nossas dificuldades, mas que nos dê força para enfrentar essas dificuldades, para que a gente possa sempre crescer mais nessa caminhada evolutiva. Tá bem? Que Jesus nos abençoe a todos.